Olá, sejam bem-vindos. Está começando Viva la Vida. E no programa de hoje eu estou recebendo a Nega Girardi, que é uma das colaboradoras aqui na Sociedade Espírita Nosso Lar em Timbó. Seja bem-vinda. Obrigada, Osmar. Eu agradeço o convite. Eu que agradeço, por você ter aceito. Antes de conversar com a Nega, eu quero agradecer aos meus patrocinadores. Biogás, renovando com estilo, e Semente do Ser, clínica médica complementar. Ambas ficam em Indaial, bem pertinho do centro. Fica aqui então o meu agradecimento a quem confia no programa Viva la Vida. Ô Nega, é um assunto às vezes polêmico para algumas pessoas, para algumas nem tanto e nada polêmico, como para mim, por exemplo, já estudei o Espiritismo. Assim, numa linguagem popular, o que é o Espiritismo? O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Então, quando a gente conhece o Espiritismo, a gente vê que ele tem resposta para todos os nossos infortúnios, para todos os nossos problemas. Por isso que ele é chamado Consolador prometido por Jesus. Resumindo, Sim, claro. Porque ele é um tríplice aspecto. Se fosse, na verdade, falar o que é muito tempo, Muito tempo. No seu tríplice aspecto, ele é ciência, ele é filosofia, mas também religião. Também, é isso que eu ia perguntar. Também é uma religião, não é? Sim, não no sentido tradicional de rótulo. Não, exatamente, bem isso. Eu sou espírita, eu tenho o rótulo de espírita, mas eu não me transformo como ser humano. Exatamente. O espiritismo, ele propõe uma transformação, claro que não angelical, sim, mas a melhor pessoa que você pode se tornar no momento presente. Até porque, assim, algumas pessoas, eu não acredito nisso, não acredito naquilo, mas se você for observar, todos nós temos uma espiritualidade, de alguma forma, não é? Mesmo aqueles incrédulos, que dizem, eu não acredito nisso ou naquilo, mas tem essa espiritualidade. Então, Osmar, nós somos essências divinas, Exatamente. Nós somos criados por Deus. E um dos pilares do Espiritismo, existência de Deus. Tanto que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: que é Deus? Exatamente. Então, a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, tudo parte dele. Então, se nós somos temos essa essência divina, nós temos, inerente a nós, essa espiritualidade. E é interessante, cabe-nos desenvolver, É interessante, Nega, o que você colocou. Jogar essa pergunta para quem está nos assistindo, Quem é Deus e o que é Deus? Eu acho que é interessante fazer, não é? Essa reflexão. Porque é tão fácil falar sim ou não, acredito ou não acredito, mas tem muitas pessoas que nem se dão o direito de fazer essa reflexão. Sim, e os nossos atavismos, Sim. Que a gente vem trazendo há quantos milhões de anos, gerações e gerações, e a gente não se questiona, É o meu pensamento, é desse jeito que eu penso, é assim mesmo, Essas são oportunidades maravilhosas em estudar o Espiritismo. Quando a gente fala em Espiritismo, vem várias dúvidas. Mediunidade, reencarnação, não tem como fugir disso, não é? Todos nós temos mediunidade? Todos nós, Allan Kardec nos diz que todos nós temos uma mediunidade. Mas tem pessoas que têm uma mediunidade mais ostensiva, aflorada, Nós temos por quê? Pela comunicação com o nosso anjo da guarda. Nós necessitamos dessa inspiração do nosso anjo da guarda. Então, no momento atual, no patamar evolutivo que a gente está, nós temos uma mediunidade inerente a nós, mas não aquela que algumas pessoas tem mais forte. E, Nega, quem tem a mediunidade bem exacerbada, tem que desenvolvê-la, por exemplo, tem que ter um acompanhamento num centro espírita para evoluir ou não? E se a pessoa não evolui, não busca essa essência que ela tem, isso vai causar algum problema na vida dela. Porque a gente ouve muito, não é? Sim. Nossa, tadinha, ela não vai para frente porque ela tem mediunidade, ela não desenvolve. Tem muito esse dito popular. Tem. Isso é fato?
Olha, no Espiritismo não existe nada tem que, né? Porque é uma obrigação daí. Né? Existe o livre-arbítrio. Você faz. Exatamente. Né? Agora, as pessoas que têm mediunidade, é algo inerente a elas, né? Muitas veem espíritos, muitas ouvem vozes, né? Eu mesma, eu auxilio no atendimento fraterno aqui da casa, né? E muitas pessoas buscam, que não são espíritas, né? Que não querem ver, mas vê o tempo todo, tal. O que elas fazem com isso, né? Porque elas não têm interesse em trabalhar com isso. E que também muito tempo atrás eram vistas como doidas, né? Eram internadas em sanatórios, na época da Inquisição eram bruxas, né? Exato. Queimadas. Que no filme do Kardec mostra, né? Mostra queimados também. Os livros, que ajudou muito a fazer sucesso. De Barcelona, né? Então, assim, ó, não tem que nada, né? Mas o que a gente sugere? Estuda para ver o que é isso. Porque recomenda, senão, né? Recomenda. A gente recomenda, estuda, busca auxílio, o que está acontecendo, porque às vezes a pessoa realmente está muito perturbada. Porque são coisas meio óbvias, né, nega? Tipo assim, se eu tenho um dom, por exemplo, para fazer um esporte, e eu não pratico aquele esporte, vai ficar uma frustração. E é óbvio que se eu praticá-lo, eu vou me sentir muito mais realizado. Provavelmente é assim com quem tem mediunidade. Claro. Vir aqui, desenvolver e usar aquilo. Precisa estudar. Exatamente. Inclusive tem crianças, né? É claro. Crianças precisam estudar para saber o que está acontecendo com elas. A criança já é médio natural? Porque diz, né? A criança vê o amiguinho. Isso já é uma mediunidade? Até os 7 anos é muito natural isso, né? Porque elas estão mais do lado de lá do que do lado de cá. Depois dos 7 anos começa a dar um apagamento, aquela né? pureza também. E acaba assim. Então não dá para dizer que a criança é médium até os 7 anos, né? Agora, se persistirem, né, as visões, a audição, né? Sim. Aí teria que trabalhar, né? No caso aqui, na Casa Espírita, o que a gente oferece? Evangelização infantil, nós temos tratamento espiritual. Os esclarecimentos, principalmente, Os né? esclarecimentos, estudo. Estudo, exato. Estudo. Nada mais nós estamos aqui, né? Até atrás da gente, uma estante com muitos livros. É um universo maravilhoso. Maravilhoso. Né? A pessoa acho que descobre um novo mundo, ou vários novos mundos, lendo, né? E é interessante que o Kardec fala, né, que a doutrina espírita não é uma doutrina que pode ser estudada 5 minutos por dia. Exato. Ela precisa de muito estudo. E praticar também, né? E praticar, né? Porque vivenciar vivenciar, fazer o bem, olhar o próximo, ajudar o próximo. Né? Não mais só próximo da teoria, Exatamente. A gente já falou, acho, 2 ou 3 vezes. Kardec. Para quem não sabe, né? Quem foi Kardec? Pois é, Kardec era um professor francês. O nome dele era Hipólito Léon de Nézat-Rivaio, e ele teve como missão codificar a doutrina espírita, né? Então, uma missão nobre, né? Ele teve um trabalho enorme para fazer. Muito pouco conhecido na época, né, dele, né? Que ele começou, né? Na França ele era muito conhecido como professor, sim, isso, né? Sim. Ele era um estudioso do magnetismo humano, né? E aí começaram a acontecer os fenômenos das mesas girantes, e os amigos dele que também estudavam o magnetismo vieram buscar Kardec para ele ir lá ver o que estava acontecendo. Mas ele era muito bom senso, né? Sim. Ele não acreditava em qualquer coisa. Então, a oportunidade agora está na Netflix, né? Do filme de Kardec. Bem interessante. Bem interessante, Gostei mostra, muito. né? Uma linguagem simples, né? Fácil de entender. Exatamente. Quem tem vontade de conhecer um pouquinho mais, até tirar um pouco o preconceito, desmistificar, né? né? Acho que tem muito medo aí por cima. Eu acho que é uma defesa também de muita gente, né? Sim. Porque assusta o novo, né? Para algumas pessoas assusta, né? Eu mesma, né? Eu tinha 18 anos quando eu vi a primeira vez o Livro dos Espíritos. Sim. Eu fiquei com muito medo. Tá vendo? Exato. Né? Então a gente entende esse medo, mas o Livro dos Espíritos nada mais é do que questões que facilitam o nosso viver. Eu li os 2 também, tenho, né? Reencarnação. Isso quer dizer que viemos para cá várias vezes e escolhemos como a gente quer vir? Para pagar algo ou para evoluir? Mais ou menos. A pluralidade das existências, que é a reencarnação, é outro pilar do Espiritismo, né?
Bom, a gente vai e volta. Existe só Sim. uma vida, mas muitas certo. reencarnações, né? E é uma grande oportunidade de Deus, né? Que nos deu muita oportunidade de evolução. É o mesmo espírito que vem várias vezes, vários nomes, às vezes homem, às vezes no corpo de uma mulher e assim vai. Exatamente, a gente só vai trocando de roupa, Sim. né? Então, o que não deu tempo para fazer numa vida, né? A gente vai completando em outra. A gente que escolhe, por exemplo, eu venho para esse mundo sofrer, eu venho como um deficiente visual. A gente que escolhe antes. A gente até tem, dependendo do grau evolutivo de Sim. cada um, a gente pode auxiliar os mentores lá no plano espiritual, que são laboratórios muito grandes, fazendo esse processo, espíritos mais evoluídos fazendo Sim. esse processo, né? Mas muitos não podem. Não pode, como uma criança, quando ela não sabe que deve tomar vacina. Então, Exato. são os pais que auxiliam, né? Então, nem todos podem fazer essa escolha. Lembrando que ninguém vem para sofrer, né? Apesar do nosso planeta, que é a Terra, é um planeta de provas e expiações. Né? Mas ninguém vem para sofrer. A gente vem para trabalhar o que a gente deixou de fazer. É que a gente é muito lógico, então quando nós somos muito lógicos, materialistas, a gente vê como sofrimento. E o nosso sofrimento, porque Deus, ele não pune e nem premia, né? As nossas vicissitudes somos nós mesmos que provocamos, que é uma lei divina também, ação e ação, causa e efeito, né? Então, tudo que está acontecendo na nossa vida, fomos nós os culpados. E às vezes não é nem de outras vidas, é da nossa imprudência ainda nessa vida. Até os 7 anos defendem, né, que se forma a cabecinha do ser humano. É fato isso? É um período onde a criança é muito moldável. Certo. Muito moldável. Então os pais precisam aproveitar esse período para valores morais. As tais crenças limitantes, isso não é? Você fala, né? Nossa, essa criança, ela foi feita a acreditar que ela vai ser só isso, não vai ser aquilo. Não, mas principalmente, não só a parte intelectual, Sim. né? Porque isso depois, até com terapia, você dissolve. Muda. Né? Mas valores morais, Sim. Desde pequenininho, né? A criança lá brincando com a outra, dividindo o brinquedo dela. Ser justa, honesta. Exatamente. Valores morais é o principal. Porque intelecto hoje tem por tudo, né? É só abrir o Google que tá tudo ali, então, né? Ficar fácil. Só todo dia no Google vai ficar super inteligente. Traumas, vai na terapia lá, que tu desbloqueia tudo, não tem problema. Agora, os valores morais é mais difícil. Não tem para comprar na feira, né? Não tem. Ou você já vem, ou você muda, né? A sua forma mesmo. de pensar e de agir, senão não adianta. Isso mesmo. Você falou antes, que era até uma pergunta minha, anjo da guarda. Uhum. Eu ia te perguntar, existe anjo da guarda? Mas já existe, porque você já falou Sim. dele. Todos nós temos temos vários. Sim, todos nós temos um anjo da guarda, aquele que nos acompanha não só numa vida, mas em várias vidas, né? Que vai nos acompanhando, nos auxiliando, nos inspirando, não fazendo as coisas para nós, Sim. Né? Mas ele nos inspira. E não só ele, nós temos espíritos amigos que ficaram do lado de lá, que não estão... São os famosos espíritos de luz. Mais amigos, né? Mas existem também os espíritos mais também temos de luz. Os obsessores. Temos, que, né? Infelizmente, que seriam os né? espíritos simpáticos a nós, tanto das coisas boas como das coisas não Depende tão boas. da nossa frequência, onde a gente está. Nossa frequência vibratória, né? Mas temos, assim, familiares nossos também, que são os espíritos protetores, que também nos auxiliam. Claro que não fazendo as coisas para nós, porque mas nem podem, né? vibrando por nós, né? Nos auxiliando. Porque na vibração sentido. eles conseguem mudar, talvez, né? A nossa forma de agir, não é? Nos auxilia, né? Se a gente está receptivo, nós precisamos estar receptivo. Lembrando sempre, né, que isso a gente, às vezes, assim, desencarna um familiar e a pessoa diz assim, agora que bom, eu tenho alguém que olha por mim lá no céu, né? Que a gente fala plano espiritual. Sim.
tomar um pouquinho de cuidado quando a gente pede ajuda para esse familiar, Porque né? acredito eu que primeiro aquele familiar que desencarnou que tem que se ajudar, né? Porque Exatamente. deve ser, não é fácil, né, fazer essa mudança, né? Não, essa viagem. Exatamente, né? Muitos passam por uma perturbação, a grande maioria de nós passa por uma perturbaçãozinha, né? Então, assim, deixar ele, mandar boas vibrações para ele continuar a sua jornada evolutiva, sem se importar com a nossa, que ainda continua, porque a dele terminou. Cada um cuida da sua. Cada um cuida da sua. Nessa que você falou agora, já dependendo, né, como desencarnou, temos uma palavrinha chamada umbral. Que aqui a gente fala muito, né? Ah, você fez pecado, vai para o inferno. Sim. Porque as pessoas gostam muito dos opostos, né? Céu, Sim. inferno, bom, mal. O umbral, ele de fato existe? A gente, se não tiver uma boa conduta, que a gente vai para o umbral? Ele é um local vibracional, né? Exatamente. Então, por exemplo, como é que eu estou hoje aqui? Né? Dependendo da minha vibração aqui, é o meu local que eu vou depois da minha desencarnação. Sim. Né? Mas o umbral, na verdade, é um portal, né? Exato. Ele é feito assim por vibrações mais densas, Exato. né? E nós ainda temos os nossos pensamentos esdrúxulos, aquelas coisas não muito boas. Então, a gente sempre vai dar sempre, não dá para afirmar, né? Sim. Mas muitos de nós vamos dar uma paradinha no umbral para dar uma liberação dessas toxinas, né? Então, não é um lugar assim, tipo um inferno, como dizem. Às vezes é uma necessidade. Para evoluir, não é? Para evoluir, né? Eu sempre digo assim, ó, se no meu desencarne eu perceber que eu estou no umbral, porque é um lugar denso, né? Não tem, porque é a minha vibração. Eu disse, bom, a misericórdia divina achou melhor eu ficar aqui por um tempo, porque eu estou desse jeito. A gente teve uma novela, né? A Viagem. É mais ou menos aquilo? É um pouco mais claro, fantasiado, exageraram um pouquinho, né? Mas é mais ou menos por isso. essa via, né? Então, um filme muito legal para entender um pouco o umbral é O Nosso Lar. Sim. O Nosso Lar, onde o espírito André Luiz, né, fica no período espiritual 8 anos, né, num sofrimento psíquico no umbral. Que para nós 8 anos, a gente sabe que são 8 anos, né? Mas lá já é uma outra... É diferente, é bem né? diferente, a gente não né? entende, não dá para comparar o tempo, né? Não dá para comparar. Nós temos dois grandes, né, mestres, né, do espiritismo no Brasil, que um é o Chico Xavier, né, que nos deixou, e o Divaldo Franco, que ainda está aí. Sim. Acredito que ambos contribuíram e contribuem muito, muito, né? Tanto que o Chico... Por que o Brasil é um dos países onde o espiritismo está mais disseminado, muito, né? Muito. Por causa do Chico, né? Exato. E 400 e poucas obras maravilhosas, né? Que a gente não vai dar conta numa reencarnação, talvez de ler, mas de estudar não. Porque ler é fácil, né? Ler é fácil, mas estudar e compreender que é o difícil. É mais difícil. Divaldo Pereira Franco, maravilhoso também, tá com 93, 94. Mais de 90. Mais de 90. Maravilhoso também, né? Ele tem uma série psicológica, a da mentora dele, Joana de Ângeles, né? Então, maravilhoso também, um trabalho assim, digno mesmo, né? Quem está nos assistindo, gostei desse assunto, mas eu tenho um pouco de medo, de receio. É interessante, não é? Vir, conhecer um centro espírita, eu já fui em vários, então assim, vai ser super bem acolhido, né? Sim. Não tem comprometimento nenhum, porque as pessoas ficam, nossa, eu vou lá uma vez, vou ter sempre que ir, vou ter que pagar. Isso que eu acho muito interessante no espiritismo. É tudo gratuito, você pode, né, levar livros para ler sem custo normalmente, você assiste palestras, você ganha passe. Fala um pouquinho de como funciona a casa. Aqui é o Nosso Lar, isso. né? Nós temos palestras todas as terças, 19h45, a palestra é no máximo 1 hora. Nós temos também evangelização infantil, que no mesmo momento que tem a palestra, tem crianças paralelo, né? Então, nós temos adolescentes, crianças de 4 a 6 anos, uma turminha, de 7, 8, 9, outra turminha. Interessante, porque normalmente os pais vêm e não tem deixar os filhos. Isso. Aí não dá para prestar muita atenção, então assim vocês ocuparam as crianças. Já estão na evangelização. No processo.
Muito né? interessante. Tudo do lado moral, ensinamentos de Jesus, Sim. né? E assiste a palestra, né? Não tem comprometimento, ninguém pede o nome, nada, né? É à vontade, né? Nós temos o passe coletivo no final. O passe é uma energização, né? De energias. Nós temos também o passe individual, mas o nosso é de tratamento. Então, antes teria que passar pela conversa fraterna, que isso também a gente tem. Também é possível. A pessoa está com uma dificuldade, uma dúvida ou apenas um esclarecimento. Sim. Faz uma conversa fraterna, Nada mais um consolo já também. É bom, né? O que né? E marca essa conversa com qualquer trabalhador da casa, vai lá, a pessoa marca, né? Em tal hora que é combinada, ela vem naquele dia. Eu nunca mais quero ir. Nunca sem mais. Problemas, mas com certeza vai acrescentar algo na vida daquela pessoa. Eu falo por mim, tá, gente? Porque assim não tem como você vir aqui e não sair melhor. É um divisor de águas, né? É o esclarecimento, porque eu acredito muito na questão de a educação nada mais é que esclarecer, né? Abrir a mente das pessoas. A pessoa pode não vir mais. Veio uma vez e não vem mais porque está ocupada, não tem desejo, né? Que a gente chama. Mas ela vai dizer assim, eu gostei de lá. Porque Deus é um só também. Isso que é interessante. Deus é um só, aqui ninguém, né? Não precisa mudar de religião, né? A gente não pede que religião nada. Bem né? Isso. Fica à vontade. Vocês têm um bazar também. Temos um bazar, né? Que foca, né, nessa ajuda, né? A gente, para as pessoas. E ele é um subsídio para casa também, né? Também, porque recursos para se manter. Né? A gente não tem o custo de nada, mas não cobra, né, mensalidade, não cobra, nada. Mas tem então tem que ter, né, como se manter também. Exatamente. Legal. A gente esqueceu de alguma coisa? Você quer falar mais alguma coisa? Eu pensei assim, talvez falar de Jesus. Por favor. Porque muitas religiões acham que o espiritismo não é cristão. Exato, por isso que eu comentei antes. E quando não, né? Uma das questões que, se eu não me engano, porque eu sou muito ruim em números, mas eu acho que é 625 do Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos tem 1019 questões. Sim. Né? E não é um livro só para ser lido, é um livro para ser estudado. E Kardec perguntou para a espiritualidade qual foi o espírito que passou aqui na Terra, um dos mais evoluídos que passou aqui. É uma das respostas menores do Livro dos Espíritos, Jesus. Olha, que então, para o espiritismo, Jesus é o nosso modelo e guia. Mentor, né? Guia. Modelo e guia. E nós também acreditamos que ele é o governador do nosso planeta. Então, Deus, nosso Pai, deu o planeta Terra para ele governar. Muito interessante. Sabe? Então, outra coisa, né? As pessoas também estão achando que a gente está num mundo perturbado, né? Que caos. Sim. E isso também é um alento, né? Quem está governando o nosso planeta... E um alerta também para buscar esse melhoramento nessa espiritualidade. Exatamente. Porque as pessoas confundem, nossa, se eu buscar espiritualidade, eu não vou ganhar dinheiro, eu não vou poder pensar nos bens materiais, mas, gente, dá para levar, é muito melhor, né? Levar tudo em paralelo. Então, assim, você tocou num assunto importante, vê que como emenda uma coisa na outra, né? Nós precisamos alimentar a nossa alma, o nosso espírito. Exatamente. Precisamos, sabe? Uma das coisas, nós precisamos do alimento para o corpo. Nós precisamos de atividade física para o nosso corpo. Né? Então, nós estamos precisando alimentar, porque nós somos espíritos. Porque pode ver, as grandes pessoas de sucesso, todas meditam, buscam, né, a espiritualidade, porque o que é estar com Deus, né? Estar com Jesus? É se conectar. Se conectar. As pessoas acham que tem que ir tal local, não tem que ir. É aquele momento, não é? Exatamente. Da busca. Outro ponto que eu acho importante talvez falar, né, para as pessoas, o Espiritismo tem um lema: fora da caridade não há salvação. Interessante. Né? Mas o que é caridade? Não é propaganda, né? Não é fazer propaganda como as pessoas gostam, né? Olha, eu fiz isso, tira bate foto, né? Coloca lá. Não tem essa necessidade. Contrário, né? Quanto mais anônimo, é mais bonita. É mais verdadeiro, né?
Mas é claro que você dar um sacolão, você ajudar materialmente uma pessoa é também caridade, porque às vezes é a única que dá para fazer naquele momento. E a mais importante naquele momento. Naquele momento. Mas a caridade que Jesus nos pede, a gente chama de BIP. BIP para lembrar. Sim. Benevolência para com todos, indulgência com as faltas dos outros e perdão das ofensas. Perfeito. E isso é difícil. É difícil. O perdão mesmo. É difícil. Não é à toa que as pessoas sofrem tanto, né? É por isso que no Espiritismo é um processo. É um processo. Né? Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, porque a gente a gente acredita na evolução. Porque tem que ser verdadeiro, né? Tem que ser verdadeiro. Ok, está perdoado. E lá no fundo não está perdoado. Não. Tocou naquele assunto, volta tudo, estaca zero. Uhum. É bem interessante. É alimentar a alma, né? Alimentar a alma. De coisas boas, principalmente. Isso. Perfeito. Porque a gente sempre fala que o mundo aí fora é um deserto. Né? A nossa busca pelo material, ela é importante. Muito, né? claro. Ela é importante, mas ela te consome, é um deserto, Muito. Porque existe muita competição, existe muito... Porque daí cai no desequilíbrio. Exatamente. O pessoal só quer uma coisa e esquece da outra. Normalmente está aqui o dinheiro, o poder e a espiritualidade aqui. Exatamente. E o certo... Equilibrar. No mínimo equilibrar ou pelo menos, né? Porque além de buscar evoluir pelo nosso trabalho, que é uma forma, né? É uma lei, uma lei divina, a lei do trabalho, né? E o trabalho é toda ocupação útil, não é só remunerada. Exatamente. Né? Nós precisamos ir adquirindo virtudes. Só que as nossas virtudes, elas precisam ser adquiridas, são paulatinamente a gente vai conquistando isso através do nosso proceder. É crescente, né? Uma forma crescente. Crescente. Perfeito. Nega, eu agradeço, tá? A tua exposição aqui. Quem se interessou, né? Pode vir, ficar aqui na Rua Jamaica, não é? Pertinho do centro de Timbó. Às terças-feiras, né? Tem uma palestra. Que a gente, né? Possa... acho que propagar um pouquinho a mais, né, de conhecimento para as pessoas que nos assistiram, que eu acho que isso é importante, né? Uhum. Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu agradeço a oportunidade, né? E todos que desejarem conhecer, podem vir nas terças-feiras, né? Vão ser bem recebidos. Com certeza. Né? E eu agradeço a oportunidade de divulgar a doutrina espírita, porque o mentor do Chico, que era Emmanuel, Sim. Ele fala que uma das maiores caridades que a gente pode fazer pela doutrina é sua divulgação. Por quê? Pelo consolo que ela traz. E pelo bem, né? Nossa, é uma coisa tão boa. Então tá bom, agradeço. Obrigada, tá? obrigada. Gente, nós vamos ficando por aqui. Tenham todos uma excelente semana e até a próxima. Tchau, tchau.